De La Cruz recusa altitude. Flamengo já está escalado com surpresas contra a LDU. E o clima, galera, o clima lá em Quito tá pegando fogo, irmão. O Flamengo treinou lá no estádio, nem sei se fala assim, do Atahualpa, e praticamente definido está a escalação para a batalha contra a LDU. Mas segura essa, irmão. De La Cruz, tá? Olhou pro Felipe e falou, ó, não jogo bem na altitude, tô fora desse jogo, hein? Não me coloque, E ele não vai ser o único desfalque. A gente já sabe do Alexandre, que tá com problema muscular, o Alan, que por diversas vezes a gente sabe que ele não joga bem, não pode jogar lá em cima por causa de problemas biológicos, tá? E o De La Cruz, como já falamos, já vai ficar no Rio. Então essa galera toda no Rio. E aí eu pergunto pra você, quem será que vai entrar no lugar dessa galera? E aí, Dom Lucas, será que volta? E o trio Bruno, Henrique, Michael e Plata, será que serão escalados, vão estar jogando mais uma vez? Com certeza você tem que ficar ligado nesse vídeo, porque ó, tem mais. Gerson, será que vai recuar, vai jogar como volante ao lado do Pulgar? E eu te pergunto ainda, Arrascaeta. Eu ouvi dizer que Arrascaeta pode ser poupado. E aí a gente fica preocupado, né, irmão? Sem Arrascaeta fica difícil. Mas a gente sabe que o Flamengo precisa chutar, meu irmão, nessa altitude. E o Felipe Luiz está fazendo um certo mistério. Mas a gente aqui do DNA Rubro-Negro já soltou a provável escalação no vídeo anterior. E a gente vai comentar ainda sobre essa escalação, com certeza, nesse vídeo. E para fechar, meu irmão, a pergunta que eu faço, será que a Rede Globo tá lá querendo perturbar o Flamengo, retalhar o Flamengo por causa da Libra? Vene Casagrande, jornalista Vene Casagrande lá do SBT, levantou essa polêmica pesada e a gente vai abrir o jogo aqui sobre isso, tá? Então, vamos começar, né? Fala, nação rubro-negra! Seja muito bem-vindo ao canal DNA Rubro-Negro, onde o Flamengo não é só paixão. Faz parte do nosso sangue, do nosso dia a dia, da nossa essência, irmão. Aqui a informação chega quente e a nossa opinião é sem filtro, meu irmão. A voz da torcida tem vez aqui. Então, se você vive o Mengão com raça, amor e paixão, esse canal com certeza é para você. Então já chega se inscrevendo, ativa o sininho e bora mergulhar de cabeça no mundo do maior do Brasil. Mengão, né, cara? O maior do mundo mesmo. Vamos lá então falar de Flamengo. O Flamengo já treinou em Quito, tá? Ontem à tarde, na segunda-feira, às 5h30 no horário de Brasília. 5h30 no horário de Brasília. E o treino praticamente definiu a escalação aí para esse duelo contra a LDU, tá? Na noite anterior rolou aquele tradicional jantar, né, de cordialidade entre dirigentes do Flamengo e da LDU. Teve troca de camisas, sorrisos, pose para foto, mas dentro de campo, meu amigo, com certeza vai ser uma guerra. Só para vocês terem noção, tá? Até o treino no estádio Atahualpa existia a possibilidade de Pulgar e Everton Araújo começarem como titulares ali, como volantes, tá? Principalmente com a ausência do Alan, por causa da condição genética que ele tem, né? Que o deixa mais vulnerável à questão da altitude. Mas, pô, papo reto, já falei aqui no início do vídeo, De La Cruz chegou lá pro Felipe Luiz e falou, ó, não me sinto confortável jogando na altitude, meu desempenho é muito ruim, é horroroso, tá? E aí o resultado, Felipe Luiz, nosso mister, nem relacionou o De La Cruz. O De La Cruz ficou no Rio, irmão, ficou no Rio, nem viajou. Ele, Alan e o Alexandre, tá? Então nem foi relacionado para a viagem. Falando agora de arbitragem, tá? Será toda paraguaia com Derlis Lopes no apito e um VAR inteiro também do Paraguai. Vamos ficar atento aí, né? Que a arbitragem da Libertadores é um pouco diferente. Só pra gente lembrar, os caras deixam o jogo correr, meu irmão. Tem um pouco de pancada, né? Contato físico é normal. E isso eu acho assim que é excelente pro Flamengo. Não tem problema quanto a isso, tá? Agora, falando de Felipe Luiz, tá fazendo, meu irmão, boquinha ali, ó, fechada. Sério, Felipe Luiz tá fazendo mistério quanto à escalação. Ele só confirma o time no dia do jogo, porque não gosta de X9, tá? Fontes internas do Flamengo lá dizem que, ó, X9 tá fora, irmão. Ele não gosta não gostava disso nem na época de jogador, né? Que fosse divulgado o time com antecedência. Então, é o que ele tá fazendo, né? O time teve só um treino oficial feito lá no Estádio Olímpico, né, do Atahualpa. Foi uma atividade mais leve ali, sem o esboço completo da equipe titular, para não
divulgar. Mas assim, com certeza a gente sabe que Alexandro, Alan e De La Cruz estão fora porque nem viajaram, né? O Alexandro ainda está tratando de um edema na coxa e o Alan e De La Cruz foram poupados por causa da altitude. Agora, falando de lateral esquerda, Ayrton Lucas deve entrar, mas eu sugeri no outro vídeo, tá? Que no lugar do Ayrton Lucas, irmão, jogue o Varela. Por quê? Porque, cara, o Ayrton Lucas tem jogado muito mal. É uma água na lateral esquerda. Sem Alexandro ali, cara, na minha concepção, Varela e Ayrton Lucas é realmente reserva desses dois caras, tá? Então, assim, ele saiu com dores lá no jogo contra o Vasco, mas eu não escalaria esse cara. Na zaga, Danilo pode ganhar chance, tá? Ao lado do Léo Ortiz, para dar um descanso aí pro Léo Pereira, que andou tomando algumas bolas aí nas costas esses dias, que é coisa rara, mas cansaço, eu acho que ele teve um probleminha também muscular esses dias. E o Arrascaeta também pode ser poupado pela minutagem que está pesada em cima dele, tá? E aí com isso, o Gerson provavelmente deve recuar para jogar ao lado do Pulgar ali como volante, abrindo espaço no ataque, né? E aí, Gonzalo Plata, na minha concepção, tá voltando à tua terra natal, né? O cara é do Equador. O Gonçalo Plata, eu acho que ele deve jogar pela direita, pela esquerda, botaria Luiz Araújo, como eu falei no último vídeo, e botaria Juninho no ataque, como centroavante. Lembrando o seguinte, que aí a gente vai ficar com BH, cara, BH e Pedro eu botaria no segundo tempo. BH e Pedro no segundo tempo para arrebentar com os caras, porque eles vão achar assim, o time tá cansado, vai entrar dois caras com fôlego, irmão. Eu acho que o Flamengo pode se dar bem nesse sentido, tá? Agora, falando de Bruno Henrique, né? Michael, cara, como eu falei, Bruno Henrique reserva, Pedro na reserva e também deixaria o Michael na reserva. Né? Pô, mas o Michael não joga bem pela esquerda, mas não sei, cara, o Michael tem perdido muito gol. Eu acho que assim, ele é um cara que corre bastante, mas eu não colocaria ele para jogar nesse momento não, tá? Mas vamos lembrar aí que esse é o jogo mais importante, eu acho, que pro Filipe Luís nesse momento, da carreira dele, tá? Por quê? Porque tudo pode mudar, cara. Se o Flamengo perde e em algum momento cai lá na fase de grupos da Libertadores, o título carioca não vai valer de nada, irmão. Recopa, ou melhor, Supercopa, né, lá do Brasil. Não, isso aí, cara, isso aí o pessoal vai esquecer até que o Filipe Luís ganhou a Copa do Brasil, cara. Então, Libertadores é assunto sério. Eu acho que assim, o time precisa jogar muito pelo Felipe e pelo Flamengo, pela nação, tá? Lembrando assim, que o time viajou 6 horas até Quito, né? Domingo foi só recuperação, só descansou e o treino ocorreu ontem, na segunda-feira. Mas não tem desculpa. O Flamengo tem que, no mínimo, buscar um empate contra a LDU, tá? E o Flamengo, cara, tem jogado muito certinho. Mas tá muito metódico. E aí a gente pensa assim, cara, a gente olhando o Flamengo jogar, parece que só finaliza se estiver tudo perfeito, tudo alinhado, perna boa, tem que ser na posição certa. Pô, mano, tem que parar com essa porcaria, mano. O Flamengo vai estar na altitude, tem que chutar, mano, pro gol. Chuta, pô, chuta pro gol. O Flamengo precisa, meu irmão, ousar mais, não só na altitude, lá em Quito, mas quando no Campeonato Brasileiro, cara. Cara, tem que pensar no seguinte: chuta e vê no que dá. Como fez o Vitória. Vitória foi lá, teve só uma chance contra o Flamengo. Se não me engano, o Wellington Rato chutou, desviou no Gerson, gol, parceiro. O Flamengo lutou para fazer 2 gols contra o Vitória, tá? E aí, ó, só parar pra pensar, mas Palmeiras, agora contra o Fortaleza, sabe? Cara, tem que chutar pro gol. Tem hora que dá até raiva, mano. Tem espaço, chuta, pô. Não deu certo, pelo menos tentou. Aí fica aquela trocazinha de passe ali no meio perto da área. Um preciosismo, pô, demais, cara. Não dá, mano. Libertadores, galera, é guerra. Meu amigo, é guerra. E a guerra se vence também com instinto, mano. Na garra, no improviso, tá? Quem não tem cão, caça com gato, galera. E hoje tem que caçar com o que tiver, tá bom? Pra fechar, polêmica.
Como havia anunciado, o Vene Casagrande, tá, levantou uma bola pesada no canal dele lá. Segundo ele, há quem acredite que a Globo esteja retalhando o Mengão por conta da saída da Libra, da qual a Globo é parceira. E aí? Segundo o Vene, essas matérias pesadas sobre o Bruno Henrique, né, o BH, estariam ligadas a isso, supostamente. É claro, ele não consegue afirmar e eu também não estou afirmando nada aqui, tá? Mas é algo que no mínimo merece uma reflexão da gente. Lembrando aí do Eurico Miranda, que botou lá no passado uma logo do SBT no uniforme do Vasco e a Globo rompeu e dizem os vascaínos que a Globo retalia o Vasco até hoje, né? E eu gostaria de saber de vocês aí, qual a opinião de vocês sobre isso, tudo que a gente falou? Faz sentido? Pode ter influência? Ou é teoria da conspiração? Comenta aqui embaixo, galera. Tá? E eu peço a vocês, compartilhem esse vídeo com mais um Rubro Negro fanático, porque aqui, irmão, é DNA Rubro Negro. Informação, opinião, tudo na nossa veia. Gostaria de pedir vocês, se não são inscritos no canal, se inscrevam no canal, compartilha, deixa aquele likezinho maroto, irmão. E para sempre Flamengo. Vamos vencer hoje em Quito.